Estamos de volta. Bem-vindos ao podcast que a MCI faz para ti. E hoje estamos aqui com alguns amigos especiais, mas estou aqui com uma pessoa muito especial. Pela primeira vez ela está comigo, a minha querida esposa, Kênia Novaes. Olá, queridos! Eu acredito que esse podcast vai ser maravilhoso, porque o assunto realmente é um assunto muito importante para nós. Então, olha, passa esse podcast aos seus amigos aí do WhatsApp, passa o link, porque esse assunto é um assunto muito importante. Mas antes de falar do assunto, do nosso tema de hoje, quero apresentar a vocês aqui um casal que nós amamos muito. São pessoas preciosas para nós, que nós aprendemos a amar, respeitar e admirar por muitos anos, uma amizade de longos anos. E esse casal tem feito muito bem para nós e para nossa igreja e nosso ministério. Então, bem-vindos aí a esse podcast, amigos, pastores, Luciano Subirá e Kelly Subirá. Oi, oi! Olá, uma alegria poder repartir essas verdades que têm funcionado para a gente, e a gente tem uma comissão de Deus de falar a respeito disso. Por enquanto ainda em suspense o tema. Qual tema será? O que será, gente? Olha, então, obrigado por terem aceitado aí o convite de estarem conosco nesta gravação. E o assunto que nós escolhemos, eu quero falar com vocês. Nós poderíamos escolher tantos assuntos para conversar com esse casal. Deus tem dado tantas mensagens para eles, o coração deles está repleto de tantas coisas para abençoar o povo de Deus. Mas o tema que nós escolhemos para esse podcast foi criação de filhos. É um assunto que esse casal tem muita autoridade e todos nós podemos aprender muito com eles. E, para já, gostaria que a pastora Kelly pudesse apresentar o livro que eles escreveram sobre esse assunto. A gente escreveu, então, juntos o livro Como Flechas, e nós nos sentimos assim, por muito tempo nós queríamos falar do assunto, mas nós esperamos os nossos filhos crescerem, a gente queria, assim, ter aquela comprovação que dava certo, né, tudo que a gente tinha aprendido através das escrituras e também de muitas pessoas que nos influenciaram enquanto os nossos filhos cresciam, e nós pudemos ver que funciona. Pode mostrar aí a capa do livro, para quem não conhece o livro. Esse aqui é o livro Como Flechas, né, escrito pelo Luciano e por mim. E uma parte muito legal que os nossos filhos fizeram também, tem uma participação deles aqui na introdução. Cada um fez um prefácio, mas eles também, em algumas histórias que a gente compartilha envolvendo eles dão a perspectiva, a versão deles. É bem interessante. Bem criativo, muito bom. Antes de mais nada, Cito, deixa eu só falar, você que está assistindo e é solteiro, já nem deixa esse pensamento de desistir de continuar vendo o podcast ficar na sua cabeça, porque tem gente que pensa, o assunto é para quem tem filhos. Eu gosto de dizer 2 assuntos que às vezes os solteiros negligenciam, casamento, né? Não só família, mas casamento e criação de filhos. Mas eu gosto sempre de dizer que a melhor hora de se preparar para o casamento é antes de casar e não depois, né? Então alguns esperam casar, descobrir uma série de dificuldades, de limitações para depois tentar entender o que deveria ter entendido antes. E eu digo a mesma coisa sobre criação de filhos. A melhor hora de entender essas verdades é antes de ser pai, antes de ser mãe, né? São verdades da palavra de Deus, são princípios que podem lhe ajudar. E no nosso meio cristão, até aqueles que estão decididos a não casar, não ter filho, eles vão discipular, vão ajudar a cuidar outros, precisam entender o assunto. Então só queria, né, mandar essa deixa aqui no começo para que todo mundo possa entender que o assunto é abrangente, é para todos nós. Concordo 100%. E gostaria de começar aqui com uma pergunta para a Kênia. Em relação aos filhos dos nossos amigos, Subirá, o que você mais admira, o que chamou a sua atenção, e para nós enriquecermos essa conversa aqui. Eu admiro muito os nossos filhos, porque eles têm um amor pelo Senhor, pelas coisas do Senhor, né? E a palavra de Deus nos ensina que nós temos que ensinar os nossos filhos a amar e temer ao Senhor. E eu vejo que os dois, desde pequenos, né, têm esse amor pelo Senhor. Isso é maravilhoso. Eu sempre digo aqui na igreja que a maior herança que nós podemos deixar para os nossos filhos é a salvação em Cristo Jesus. Não adianta nada os nossos filhos serem bem-sucedidos, doutores, pessoas importantes, influentes, se eles não andam nos caminhos do Senhor. E os vossos filhos são meninos com coração no Senhor. E isso, para mim, é espetacular. Eu gosto muito da mãe do John Wesley, Susan Wesley, porque ela tinha esse encargo no coração, que uma das coisas que Deus queria que ela fizesse é ajudar os filhos a cumprir os propósitos de Deus aqui na terra, a fazer a vontade de Deus. E esse encargo
no meu caso, queima no meu coração. Eu sempre oro assim: Senhor, eu quero ser um instrumento do Senhor para que o Lucas e o Mateus cumpram os propósitos do Senhor. E eu vejo que isso também sempre queimou no vosso coração. E hoje os vossos filhos, né, servem ao Senhor e vivem para o Senhor, e isso é maravilhoso. E vocês estão de parabéns. E houve algum momento, na criação, dos vossos filhos, né, vocês têm um casal, houve algum momento ou alguns momentos em que vocês, tiveram algum alerta que em relação à fé deles em Deus, a fé deles na Bíblia, na palavra de Deus, houve momentos assim de alerta que chamou a vossa atenção? Porque eu entendo que muitos pais, os pais que estão na igreja, o objetivo deles é criarem os filhos nos caminhos do Senhor. Mas infelizmente sabemos que nem todos conseguem. Talvez alguns não tenham atentado para algum alerta, algum aviso. Aconteceu isso ou sempre foi muito tranquilo em relação aos vossos filhos? Bom, eu vou começar ali de quando era solteiro, antes até de eu conhecer a Kelly, um texto que mexia muito comigo. Tudo bem que ele tem uma aplicação que o apóstolo João faz para filhos espirituais, mas se vale para os espirituais, o que dizer para os naturais, né? Literais. E em 3 de João, capítulo é único, verso 4, ele diz: não tenho maior alegria do que esta, a de ouvir que os meus filhos vivem de acordo com a verdade. Outras traduções dizem: andam na verdade, né? E algo que me chamava a atenção é a perspectiva de que a maior alegria de um pai deve ser de que os filhos estão andando na verdade de Deus, na palavra de Deus. Então, assim, a missão primária nossa como pais, antes da gente falar de qualquer desafio, eu acho que vale destacar, as pessoas nos perguntam por que o título do livro é Como Flechas, né? O Salmo 127 diz que os filhos são como flechas na mão do valente. E o propósito da flecha não é guardar na aljava, ela fica lá por um tempo, mas o propósito é que ela seja lançada. E normalmente é lançada para um alvo, né? Então a gente diz, os pais têm que criar os filhos com essa noção de tem um alvo a ser atingido. E o alvo principal é a fé em Jesus e a salvação, né? A gente desenvolve uma ideia secundária, que eu acho que vale abordar aqui depois, que diz respeito a, ainda que estejam andando na verdade salvos, a gente precisa encaminhá-los para viver o plano, o propósito de Deus no sentido mais personalizado, né? Tanto que o subtítulo do livro é Preparando e Projetando os Filhos para o Propósito Divino. Quando o Manoel, o pai de Sansão, fica sabendo que o anjo apareceu para a mulher, anunciando o menino, ele diz para ela, né, e Deus ouviu, ele diz: se esse varão aparecer de novo, eu quero ter uma conversa com ele. E Deus manda o anjo de novo, e o anjo manda a mulher chamar Manoel, né? O que ele queria conversar? A pergunta dele era: como nós vamos criar esse menino? Não basta só saber que Deus tem algo especial, tem uma missão, mas como é que nós vamos cooperar para que isso aconteça? Então, essas duas coisas acho que foram um norte muito forte para a gente, né, de entender verdades importantes. A Kelly, ainda solteira, sempre trabalhou nessa área de escola, de educação, antes de se formar em pedagogia, já estudava a respeito do assunto, trabalhava, e ela trabalhou numa escola cristã e ela ficou impressionada que mesmo filhos de pastores às vezes não eram assim tão exemplares, né? Eu descobri isso enquanto filho de pastor, relacionando com outros, porque às vezes eles crescem habituados àquilo, não são tocados, despertados de uma forma profunda, né? Às vezes o próprio padrão de funcionamento e cobrança, né, dentro da igreja, a maneira dos pais levar, às vezes empurram eles para longe. Então a gente viu coisas que a gente não queria para os nossos filhos. Queríamos servir a Deus de coração, mas superar qualquer desafio. Então a gente já casou, eu orava pelos meus filhos antes de casar, né? Depois casou mais ainda, depois que a Kelly estava grávida mais ainda, mas sempre com duas preocupações principais. A primária, eles têm que conhecer e amar a Deus, né? E eu dizia a Deus, se for para ter filho que se afasta do Senhor, eu prefiro não ter, né? Mas que o Senhor nos guie nesse processo de conduzi-los ao Senhor. Então isso foi um norte de uma vida inteira. E depois um entendimento de que eles teriam um propósito para cumprir, né? Mais do que o primo, o tio adotivo, a gente chama de tio, porque na verdade ele tinha uma idade e acabou criando, né? Mas ele simplesmente, num momento específico, na Esther 4,14, ele pergunta para ela: quem sabe se não foi para um tempo como este, que chegasse a ser rainha,
né? Ou seja, as coisas não acontecem por casualidade. Ele está dizendo, Deus tem um plano e um propósito na sua vida. Será que você não está no auge, no clímax, na hora de Deus poder te usar? Né? Jesus, questionado por Pilatos, era rei, diz, eu para isso nasci e vim ao mundo. As pessoas precisam ter uma consciência de propósito. Então essas duas coisas sempre foram o nosso norte no sentido de alvo. E depois a gente volta a falar um pouquinho a respeito disso. Agora, eles tiveram o privilégio de, desde de cedo, ser bem expostos à palavra de Deus, não apenas no ambiente de culto, né? Eu fico impressionado assim como a Kelly ministrava os nossos filhos, né? Eu já percebia, porque eu ficava em média 3 dias por semana fora, e no tempo da minha ausência ela intensificava ainda mais as conversas com ele. Quando eu voltava, pelas conversas eu já sabia até o que ela tinha ensinado, compartilhado, né? E a gente sempre foi muito intencional. Então acho que queria que você falasse, Kelly, não só do que a gente fez, né, mas Respondendo a de pergunta, né, dos desafios. desafios, eu acho que uma das coisas que todo pai cristão, às vezes, a gente é tendencioso a fazer é colocar os nossos filhos numa bolha, assim. Se a gente conseguir pagar uma escola cristã, a gente vai colocar na escola cristã. E se a gente conseguir, sabe, assim, protegê-los, e isso é um cuidado, um zelo que quanto menores são as crianças, é bem importante a gente fazer realmente, né, e poupá-los até, mas chega um momento que eles precisam sair dessa bolha, e eles vão ter que ser confrontados com uma escola, às vezes secular, e com todas as Com a pressões, realidade, com a realidade. Eu me lembro que os nossos filhos sempre gostaram de música, mas a Alissa, especialmente, muito cedo ela mostrava uma paixão ainda mais, assim, mais cedo mesmo. Israel, depois que ele foi despertado e começou a tocar e compor e tudo. Mas a Alissa, com 6 anos, ela entrou numa escola de música, que é um projeto de uma faculdade lá em Curitiba, do Belas Artes, então era um ambiente muito diferente do que ela estava acostumada. Até então, ela sempre estudou em escolinhas ou muito pequenas ou cristãs de verdade. Então, assim, quando a gente chegou lá, era um ambiente, primeiro, era uma faculdade que tinha um curso de extensão para crianças. Então, ela viu todo tipo de gente, muito diferente do que ela estava habituada. Todas as cores de cabelo, todos os estilos de roupa, e ela amava tudo aquilo. Porque a Alicia sempre gostou muito de arte, e ela falava, mãe, olha isso, olha aquilo. E tinha algumas coisas que eu entendia que tudo bem você apreciar a arte, mas tinha algumas coisas que ferem alguns valores, então eu ficava muito atenta sobre isso. Então não foi bem assim, o desafio para mim era mostrar para a Alicia que a gente pode aproveitar uma parte, às vezes, do ensino, mas que nem tudo servia, né? E nessa hora guardar muito o coração dela, olha, nós estamos aqui para explorar o conhecimento da música, porém algumas influências do que a gente vai ver nesse período não serve. Então, aí eu tive que conversar, foram 9 anos frequentando esse ambiente, né? Então ela entrou criança, com 6 aninhos, achando tudo muito lindo, e para mim o desafio como mãe que estava presente, levando ela todos esses anos, foi sempre fazer com ela, olha, tudo bem a gente aprender num ambiente assim, mas a gente vai ter que passar por filtros para ver o que você vai reter e também o que você vai adotar por estilo de vida. Porque era um desafio para mim, porque uma vez que ela achava tudo tão lindo, eu falava, vamos pensar na palavra. O que a Bíblia fala sobre a mulher de Deus? Então, quais são os limites para uma mulher de Deus na hora que se veste? Porque o que ela via lá era muito contrastante com o que ela estava acostumada a ver na igreja. E eu falava, então, algumas coisas não servem, por quê? Por que não servem? Então, o desafio era realmente trazer esse equilíbrio. A partir do momento que eles saíram da bolha, tipo assim, foram para ambientes e trazer os princípios sempre muito forte ao coração. E eu, como professora, vi muito filho de crente falar assim, eu não quero isso porque é do diabo. E eu me lembro uma vez que eu vi uma situação que um amiguinho estava com um brinquedo e um menino cristão, né, um menino crente, assim, filho de crente, ele estava olhando para aquele brinquedo, ele queria tanto, mas o pai dele já tinha falado que aquilo não era de Deus. Então, o menininho chegou e viu que ele estava olhando e falou, você quer brincar? Ele falou, não, mas com uma cara de eu quero. E ele falou, não, é do diabo. E o menininho bem feliz, assim, olhou e falou, não é não, meu pai que pagou, é meu. E aí saiu bem feliz, e eles eram pequenos, né? E aí eu me lembro que naquele momento eu falei assim, eu quero que os meus filhos cresçam e eles tenham respostas mais substanciais, assim, do que por que eu não quero, por que isso não é pra mim. Então eu acho que um dos desafios foi mostrar por que nós não queremos. E eu acho que tanto com a Alice e com o Israel ele ficou, acho que na bolha, podemos chamar assim, um pouquinho mais, e eu acho que o Luciano pode compartilhar no segundo grau, quando ele estava para entrar num curso, que a gente tinha algumas inseguranças sobre a exposição que ele teria lá, e Deus orientou a gente realmente de uma forma diferente. Não sei se foi... Não sei se seria só a exposição, mas muitas vezes, assim, eu digo, a gente não costuma parar para orar e buscar a direção de Deus para detalhes de coisas menores.
Meu filho queria muito fazer um curso quando chegou a época do segundo grau, ali a partir dos 15 anos, que era um curso técnico, providenciado, era uma parceria também com uma faculdade, e esse curso era um curso de alto nível, era uma escola gratuita, e ela tinha uma espécie de vestibular, de prova de admissão, porque era muito procurado e disputado. E a procura era tão grande, o percentual de candidatos concorrendo por vaga, que o Israel não apenas teve que estudar muito, mas ele fez um cursinho preparatório. Ele realmente estava decidido que iria, a ponto de ter se dedicado a estudar bastante naquele curso. Eu brinco que é uma fase assim que eles não têm muito foco, são distraídos, né? Mas o Israel estava decidido, e a gente orando por isso, e ele fez a prova e passou. O dia que nós tivemos a notícia foi uma festa em casa. Todo mundo celebrando aquilo, mas ele pulava, a Alissa sempre foi com pena de festa para tudo, né? E depois da gente ter feito um bom momento de comemoração, eu lembro que uma hora a euforia baixou um pouco, eu saí da sala e fui pro quarto para agradecer a Deus. Falei, puxa Deus, nós te pedimos isso, o Senhor abriu a porta, eu quero te agradecer. Eu estava orando, o Espírito Santo falou assim comigo, você nunca me perguntou qual era o meu plano para o seu filho. Eu gelei, eu pensei, deu ruim. E ele falou comigo assim, você é o guardião do destino profético dele. E se ele entrar nesse curso, ele vai se perder em relação ao meu propósito. Então, assim, o propósito pode ser várias coisas, a fé poderia ser arranhada, talvez uma direção diferente ser seguida, eu não sei qual foi o pacote todo, mas nesse dia o Senhor falou comigo, você deveria ter me perguntado antes. Agora é sua missão pará-lo. Eu pensei, como é que eu acabo com essa festa no dia dela? Eu lembro que eu voltei para a sala, a turma ainda empolgada, Israel já me viu meio murcho, e tudo bem, pai? Eu falei, eu acho que sim, você vai ter que me ajudar a avaliar. E eu falei para ele, antes de mais nada, eu falei, filho, você sabe o quanto eu te amo, quanto eu quero o melhor para você. Em relação a esse curso, você sabe o quanto a gente lutou, e eu que tinha pago o cursinho para ele fazer, o apoio que você teve, a festa que nós fizemos. Eu falei, eu estava tão grato a Deus por tudo isso, que eu fui lá pro quarto agora orar, depois da nossa festa em família. E o Espírito Santo falou comigo que nós nunca perguntamos qual era a vontade dele. Ele já ficou branco assim. Ele já viu bom dia. Eu falei, e ele me disse, se você entra nisso, você vai se perder no plano e no propósito de Deus. Eu falei, vai ser uma hora difícil, mas você vai ter que confiar não só em mim, você vai ter que confiar em Deus. Porque você gostando ou não, você não vai fazer essa matrícula. Não tem chance de eu, como responsável, como guardião do seu destino profético, te permitir passar nisso. Eu lembro assim das lágrimas enchendo no olho dele, correndo. Ele falou, pai, tá doendo pra caramba. Ele falou, mas eu confio não só em você, em nome de Deus que você é, eu confio em Deus. E foi escolha obedecer. E depois a escola onde ele acabou indo estudar, o outro colégio, a gente percebeu assim a forma especial como Deus usou ele para marcar a vida de muita gente. Então assim, a gente não sabe se é isso, eu acho que tem muito mais a ver com a questão dele ser preparado, porque deveria não perder o foco, e esse curso técnico envolvia uma profissão a qual ele queria se dedicar em tempo parcial, talvez isso poderia ter roubado, ou simplesmente a questão do ambiente, um pouco de tudo, é difícil dizer com certeza, mas o que a gente foi aprendendo ao longo do tempo, e a gente ensina desde aquilo que a gente já sabia na palavra antes de criar os filhos, com aquilo que a gente foi aprendendo no processo, né? É que de fato a gente tem que ter uma sensibilidade à direção de Deus. Agora, nenhum dos dois tiveram nunca nenhuma crise de fé, né? Nunca se desviaram, nunca se afastaram, nunca a gente nunca viu isso. Mas uma coisa que eu sempre falo pros pais é a importância de que a gente aprenda a se antecipar. De uma forma geral, eu percebo que muitos de nós, seja no casamento, na profissão, na criação de filhos, a gente parece estar sempre correndo atrás, em vez de correr à frente. Então, eu ainda era solteiro e eu recebi uma palavra profética de um homem de Deus. Eu lembro que ele me pegou pelo braço e falou assim, você é casado? Deu para ver que ele estava olhando meu dedo esquerdo que não tinha aliança, e eu tinha uma de noivo no direito. Não lembro se já estava com a de noivo, naquela época a gente usava uma de prata, que era de namoro, né? Mas ele falou, você já é casado? Eu falei, não, ainda não. Ele falou, mas eu tenho uma palavra de Deus para você, que não é para agora, é para quando você estiver casado. Ele disse, quando você tiver o primeiro filho, e esse menino tiver aproximadamente 2 anos e meio de idade, você vai enfrentar um desafio único que você nunca vai ter tido,
diferente da personalidade dele. Israel sempre foi de boa, tranquilo. Eu sou mais colérico, nervoso, mas Israel era sempre muito tranquilo. Ele falou, quando ele tiver com mais ou menos 2 anos e meio de idade, ele vai te enfrentar de uma forma assustadora. Vai te fazer questionar se é ele ou alguma coisa dentro dele. Ele falou assim, para simplificar, vai ser uma disputa de macho alfa. Eu achei um exagero, tipo, 2 anos e meio de idade, os macho alfa medindo força. E ele falou, se você agir da forma errada nesse dia, você vai perder o coração do seu filho para sempre. Não vai ser de uma vez. Vai ser um processo com uma abertura de um ângulo. Mas vocês vão distanciar cada vez mais, mas o ponto decisivo é esse dia. E ele falou qual era a forma errada. Ele falou, mas se você agir da forma certa, e ele definiu qual seria a forma certa, falou, você vai ver algo sobrenatural e Deus vai ligar o coração de você e do seu filho para sempre. Isso aconteceu 6 anos, a palavra profética aconteceu 6 anos antes do episódio acontecer. Porque 1 ano depois eu casei, o Israel nasceu 2 anos e meio depois do casamento, então já tinha sido 3 anos e meio, e até ele ter 2 anos e meio já tinham passado 6 anos. Então eu lembro que a hora que ele falou, a primeira coisa que eu pensei, eu falei, se esse cara tiver certo, e falando da parte de Deus, até isso aconteceu, eu já nem me lembro. A hora que eu pensei isso, parece que ele estava ouvindo, ele falou assim, o Espírito Santo vai te fazer lembrar o que eu estou dizendo no dia que acontecer. Tanto que eu pensei assim, falei, então se é de Deus eu não vou anotar nada, porque normalmente a gente anota algumas coisas para não esquecer. E realmente, no dia que aconteceu, eu lembrei, mas não foi uma memória qualquer, assim, parecia um filme na minha frente, eu vi aquele cara falando aquilo tudo. A gente chama isso de, quando fala das manifestações do Espírito Santo, de uma palavra de sabedoria, que é uma revelação seguida de conselho. E quando eu constatei que estava acontecendo o que ele falou, eu constatei que eu estava justamente fazendo a coisa errada. E naquela hora deu tempo de arrumar. E eu não consigo explicar, a gente compartilha isso no livro. Para mim é um dos momentos mais significativos na criação do Israel, porque algo aconteceu ali que ligou o coração da gente. Então assim, eu fico olhando e o tempo todo a gente reconhece a graça de Deus, mas uma das coisas para nós mais vitais, além de todo o conhecimento bíblico que a gente tentou buscar, prestar atenção na liderança do Espírito Santo, porque assim, o que deu certo para um filho às vezes não dá para o outro, né, Kelly? São assim, personalidades diferentes, você fica pensando, veio tudo da mesma fábrica. No nosso caso ainda era um menino e uma menina, não sei se tiver 2 meninos, mas não são iguais, né? Cada um tem o seu jeito, sua forma, seu estilo, então até o que deu muito certo para um e a gente tentava implementar para o outro, às vezes não funcionava. Mas assim, essa capacidade de ouvir Deus, acho que nos ajudou a poupar muita coisa. E olhando para trás, né, eu percebo, por exemplo, quando eu olho para minha criação, falando dos meus pais, eu acho que eu fui um dos filhos que poderia ter se perdido feio no processo, mas quando começou essa coisa de distanciar de Deus e do fascínio pelo mundo, meus pais ganharam essa batalha na oração, né? Na briga de intercessão, acabei tendo experiências com Deus, mas eu vejo que muitos pais estão sempre, parece que esperando acontecer para correr atrás e reverter. E a gente teve um entendimento, por causa desse episódio do meu filho, de que a gente podia estar à frente. Então nossa oração o tempo todo, o Senhor nos ajuda a prevenir, a evitar. Então o Israel na pré-adolescência, ele foi para um acampamento de adolescentes nos Estados Unidos, na época era um desafio. A gente, né, ter recursos para mandá-lo, para poder conseguir fazer, foi um sacrifício gigantesco, mas foi uma direção que Deus nos deu e também foi uma coisa muito pontual para aquele momento da vida do Israel. Então a gente, honestamente, hoje olhamos para trás e a gente nunca viu eles ter nenhuma grande crise de fé, mas quase sempre haviam alertas que a gente recebia de Deus de como lidar e conseguir evitar algumas coisas. Então hoje a gente é muito, muito grato a Deus. No fim, era para falar da escola, eu aumentei. Você quer acrescentar os desafios? Eu acho que você falou bem, né? Eu acho importante a gente estar sempre muito ligado mesmo e tentar sempre, cada fase da criança, depois da adolescência, ela tem os seus sinais que são comuns. Eu acho que às vezes, por exemplo, quando chega a adolescência, os pais se desesperam e os hormônios estão lá, é uma mudança muito grande. Então, saber que tem uma parte que é hormônio, não demônio, é ok, é necessário, né? Porque a maioria dos pais, nessa fase, eles ficam, socorro, o que que eu faço? Eu falo, lembra quando você era adolescente? Primeiro, lembra? Respira,
né? E tem uma parte toda natural disso, mas essa questão de a gente estar ligado, eu acho que os nossos desafios eram estar sempre ligados com o que estava acontecendo. E tem um livro que eu gosto muito que chama Pastoreando o Coração do Seu Filho. E esse pastor, ele menciona, né, a importância disso, de você estar conectado, não permitir que a desconexão, né, seja algo presente dentro da sua casa. E hoje eu vejo tantas famílias que elas estão juntas num ambiente geográfico ali físico, porém o coração está distante, cada um na sua tela, cada um no seu mundo. E eu acho que quando a gente tem esses cuidados da gente estar conectado, os desafios, eles são realmente você talvez estar lendo cada fase, percebendo cada momento, não permitindo esse distanciamento, né? Mas quando você está ligado e consegue, eu acho que daí os desafios são esses, e não os problemas tão grandes em Pra si correr para lidar. atrás, né? Exatamente. No nosso caso aqui, meu e da Quênia, nós somos missionários em Portugal, né, por muitos anos, e os nossos 2 filhos nasceram aqui em Portugal. E aqui em Portugal não tem, né, esta cultura de escola evangélica. E na época que os nossos filhos entraram para a escola, só havia 2 escolas cristãs, mas era de língua inglesa, eram escolas internacionais. E nós optamos então, também pelo fator financeiro, ao invés de colocar o nosso filho numa escola particular e eles aprenderem tudo na língua inglesa e conviverem apenas com internacionais, porque essas escolas internacionais aqui em Portugal, na verdade, são pessoas que estão de passagem, diretores de empresas, que estão aqui por 2, 3 anos, os filhos estudam e seguindo aquele esquema americano e tal. Basicamente, eles continuam o currículo enquanto estão Em qualquer escola, em qualquer país, eles continuam o currículo. Então, para nós não fazia sentido isso, e mesmo financeiramente falando, nas escolas particulares de Portugal, mesmo escolas seculares, escolas normais, financeiramente era um grande desafio, e nós optamos por colocá-los na escola pública, que em Portugal tem relativamente assim, um bom nível, e os nossos filhos entraram na escola pública, e lembro de um episódio engraçado que o Lucas, ele fazia parte de um pequeno grupo da nossa igreja. Hoje nós chamamos de grupo de vida, né? No Brasil chama-se de células. Então o Lucas fazia parte de um grupo de vida e na cabeça dele todas as famílias eram iguais, porque ele era muito pequeno. Então ele pensava, todas as famílias no domingo vão à igreja e e no sábado tem o grupo de vida. E então um dia ele descobre que o coleguinha dele, o melhor coleguinha dele, não tinha grupo de vida. E não tinha igreja para ele, foi um espanto, lembra dessa situação? Sim, não, mas não foi o Lucas, foi o Matheus. Ah, foi o Matheus? Foi o Matheus. Confundi. Mãe, o fulano não tem grupo de vida. Ele ficou assim, porque ela achava que todo mundo era como ele, tinha grupo de vida, né? Eu lembro de um episódio também que um colega, ele falou que tinha ganhado um jogo da PlayStation, um jogo novo. E o amiguinho falou: mentira, tu estás a mentir. E ele chegou em casa indignado. Mãe, ele disse que eu tô mentindo, mãe. Eu vou levar o jogo para mostrar para ele. Eu falei: filho, você não precisa. Aí eu falei: filho, sabe por quê? É porque, como ele deve mentir, ele deve achar que você é como ele, mas você não tem que provar nada. Então, assim, eles percebiam essa diferença. Mas uma das coisas que, assim, porque quem é filho de missionário, que nasce, por exemplo, os meus nasceram aqui, eles têm que ter a terra como a terra deles. Porque o que eu vi alguns filhos de missionários que levam a Portugal, que eles colocaram os filhos nessas escolas, depois, mas o menino nasceu aqui. Depois ele não se sentia, tipo assim, nem americano, ou nem inglês, e nem português. Entende? Então, isso também, a gente fez questão por isso também. Porque não, aqui é a terra deles, nasceram aqui e tudo. Mas, assim, era muito interessante esse desafio, porque eles sempre foram minoria, né? Aí tinha aquele trabalho que a gente tem que fazer em casa, Uhum. de mostrar para eles que eles são de Deus e tal. Tem alguns pais que transferir a criação, a educação cristã do filho para a igreja e para a escola cristã. Exatamente. Essa missão é nossa. E no nosso caso, o que acontece? Cada vez que os nossos filhos descobriam que algum colega da escola tinha um estilo de vida, alguma coisa fazia que era diferente da nossa, então eles começavam eles próprios a fazerem as comparações. Então, e de alguma maneira foi bom porque eles ganharam alguma imunidade. Porque desde criança eles estiveram nos 2 ambientes e eles podiam comparar. Então, nós deixávamos eles também brincarem na casa de amigos da escola, de colegas da escola, e eles percebiam como que era a casa dos amigos, como que era a nossa casa, então eles cresceram sempre fazendo essa comparação. E nós fazíamos questão de não tornar as coisas místicas e
com algum exagero espiritual, né? Então, como alguns pais falam assim, olha, aquilo que aquela família faz ou que aquele menino faz, aquilo é do diabo, aquilo é do diabo, igual a Kelly deu o exemplo aí, né, do brinquedinho. Então, nós tentamos tratar com as coisas com uma leveza. A gente sempre tratava com leveza. Eles traziam alguma informação, nós nunca levávamos por um lado super espiritual, para que eles também não fossem ridicularizados ali na escola. Imagina se eles começassem a dar nome espirituais àquelas coisas. Exatamente. Entende? Então a gente teve esse cuidado. Já vão ser ridicularizados, isso aí, não precisa dar motivo para... Precisa dar um motivo, né? Agora, como manter os filhos com essa linha aberta falando? Eu acho que isso é uma coisa boa para a gente tocar aqui, porque é algo que a gente teve com os nossos, a gente percebe que vocês tiveram com os de vocês. A gente valorizava muito as conversas, os diálogos. Tem momento que os filhos vêm quer falar algo, a gente está ocupado, mas se você esperar ter tempo, ele perdeu o momento. O Israel era mais assim, a Alice ainda conseguia retomar depois. E a Kelly me cobrou isso várias vezes, dizendo, olha, se você perder a espontaneidade do momento, a inspiração, depois tem hora que é difícil. Mas também ela falou assim, uma forma boa é antes deles falarem a gente fazer perguntas, mas ela me dizia, principalmente para você que é pai, porque os homens são assim, os filhos começam a falar de uma coisa errada que fez, a gente já vai dar um sermão, né? E minha esposa dizia, deixa ele falar. Na linguagem dos antigos, sem tratar isso como literal, de corda vai se enforcar. Né? Quanto mais fala, mais munição você tem Na depois. linguagem dos terapeutas, fale mais sobre isso. Na linguagem dos terapeutas, isso. fale mais sobre isso. Depois que eu vi tudo, aí, porque assim, se corrigiu, deu sermão de cara, você vai travar, você não vai ter toda a informação, você pode ter questões, né? Então, a Kelly sempre conta o episódio de que o Israel voltou da escola dizendo que tinha fugido da escola, escapado escondido, foi num bar, né? Conta a história pra gente. Um dia ele chegou, ele falou, mãe, tem uma coisa para te contar, mas ele já chegou assim, já sabendo que a gente reprovaria, eu sei que eu tô errado, já pedi perdão para Deus, já tô arrependido, e já veio meio assim, eu confesso, né, e aí eu falei, o que aconteceu? E eu já tinha aprendido com uma amiga pedagoga, antes de ter filhos que chegariam a esses momentos, principalmente aí da adolescência, ela falou, quando seu filho chegar querendo contar uma história que você quer gritar na primeira frase, você faça cara de paisagem, controle-se e faça perguntas para você ouvir a história inteira. E depois que a história terminar, aí você pode dar seu parecer, mas não antes da história terminar. Ela falou, pai que grita primeiro não é sábio porque vai perder a história. Né? Se você reprime, você não vai saber exatamente o que aconteceu. Então eu lembro que ele chegou e falou, mãe, então o que aconteceu foi, eu saí da escola, a aula ainda não tinha terminado, ou seja, né, fugiu do colégio porque as portas eram fechadas. Como saiu? Provavelmente pulando o muro, alguma coisa assim, que eu nem perguntei. Essa informação acho que eu não tenho, mas eles fugiram e foram num bar na frente do colégio para comprar uma coisa que era tipo um chiclete, alguma coisa assim que tinha tanto na cantina da escola como na papelaria, que era do lado do bar, ou seja, não precisavam entrar no bar. E ele sabia que não deveria ter entrado. Ele disse que ele entrou com o amigo para comprar esse chiclete, alguma coisa. E aí ele falou que a hora que ele estava lá dentro, ele sabia que ele não devia estar, mas ele achou o cheiro horrível. Ele falou que tinha pessoas bêbadas naquele horário da tarde, eles estudavam no período da tarde, isso era até 5 horas o colégio deles, e era nesse período ali. E ele falou que ele se sentiu com medo, ele sentiu que ele estava exposto, porque ele viu as pessoas ali embriagadas e tudo. E ele falou, eu sabia que não devia ter feito isso, é um ambiente que vocês, né, diferente até de bar aqui na Europa, assim, que o contexto é diferente, né, no Brasil é esse lugar onde as pessoas, elas, normalmente desocupadas para estar à tarde, principalmente, elas vão para bebida mesmo, não é lugar de tapas e comidinhas como aqui. Até tem hoje um pouquinho desse conceito, mas isso já faz bastante tempo, era o bar, mas um boteco, assim, né? E aí ele falou, então eu pedi perdão para Deus, mãe, eu queria que você me perdoasse. E aí eu lembrei da técnica, eu falei, não grita, porque a minha vontade era que ele falou, pulei o muro, eu já ia gritar. Mãe pedagoga, já falou, entrei no bar. Eu já queria gritar, na segunda frase, entrei no bar. E aí eu lembro que, daí eu perguntei, com quem você foi? E aí ele contou o amigo. E daí eu falei, o que você sentiu? E ele foi respondendo essas perguntas, né? Senti medo, senti que não deveria. E eu falei, e o que você aprendeu com isso?
Daí ele falou, eu aprendi que eu tenho que ouvir os meus pais, eu nunca deveria ter entrado naquele lugar, poderia ter acontecido uma briga, alguma coisa, então eu quero te pedir perdão, tá? E como ele sabia Qualquer todo sermão o ele já tinha texto, dado nele ele mesmo. mesmo já tinha, eu falei, então você, ó, realmente, tá tudo, ainda bem que você aprendeu, que pena que você desafiou um conhecimento que você já tinha, poderia ter dado realmente errado, mas eu apliquei ali, eu não lembro uma consequência, eu falei, mas tudo que a gente faz tem consequência, então eu lembro que eu determinei alguma coisa ali, você vai ficar 2 dias sem jogar videogame, alguma coisa assim, não lembro, e aí a gente encerrou, mas a questão é a gente aprender a ouvi-los, né? Porque nisso, às vezes eu falei, se eu tivesse gritado na primeira frase, talvez eu não saberia que ele foi no bar, né? Se eu falava, pulou o muro, como assim? Então eu não saberia o E ele resto. já não teria confiança para falar qualquer coisa da próxima vez. Exatamente. Então eu acho que uma das coisas que a gente precisa é esse ouvido, sabe, empático, assim. Porque todo mundo pode errar. Os nossos filhos, eles são sujeitos. A gente, às vezes, quer ter filho perfeito. Isso nunca vai acontecer. Ninguém é perfeito, começando por nós mesmos, né? Mas a gente ter uma audição, assim, empática, que você escuta até o final. Aí depois você vai corrigir, instruir, ensinar. É muito mais efetivo do que você ser essa pólvora aí que explode a qualquer primeira faísca. E aí você acaba não tendo o coração dos filhos. Eu acho que uma coisa que a gente precisa ter sempre é isso, né? Se o propósito da conversa ali, daquele momento, é que você possa ajudar o seu filho a ser uma pessoa que Deus tem sonhado sobre ele, então você ter esse coração, né? Ou essa ação pastoral sobre o coração dele para ouvir até o fim. E nem sempre, tipo, a gente sabe, grito, violência, essas coisas não geram bons frutos. Não é isso que vai educar, né? Então existem várias formas da gente, assim. Aliás, a maioria dos pais não percebe como os filhos projetam o comportamento dos próprios pais, né? Que eles me dizia várias vezes, quase sempre que eu comentava, as crianças estão mais irritadas do que de comum. Foi melhor a gente prestar atenção em como nós estamos nos comportando, porque normalmente eles têm um reflexo, não quer dizer que é a única situação. E quase sempre a gente percebia que a gente estava num ritmo de cansaço, de estresse, às vezes de irritação até entre a gente mesmo. E aí, intencionalmente, a gente dava aquela policiada, tomava aquele cuidado e a gente percebia o reflexo neles. Então, assim, essa questão também nos ajudou bastante. Mas eu queria incentivar os pais e futuros pais, né? Crie uma linha de comunicação, de conversa. Então tinha horas que a gente fazia pergunta, como foi seu dia? O que aconteceu na escola? Teve algo diferente hoje? Né? Porque às vezes assim, à medida que você vai mexendo, sai. Né? E também nos nossos cultos familiares, né? A gente começou a pedir para de vez em quando eles compartilharem alguma coisa, então liam o texto bíblico, falavam, e eles começavam a trazer, assim, não só situações da vida deles, mas percepções que a gente nunca tinha ouvido, né? Principalmente na fase de pré-adolescência para frente, e a gente ficava pensando, isso tudo estava aí, a gente nunca acessou, e não eram só questões ruins, não, eram elementos também muito bons. Então hoje eu olho para trás e vejo isso como muito importante, e em algum momento, o fator exemplo, acho que vale a pena mexer, né? Muito bom. E nós, estando como missionários, né, e pastores aqui em Portugal, a Europa tem muita influência do humanismo, o pós-modernismo, essa cultura pós-moderna é muito, muito forte aqui. E eu lembro que quando meus filhos eram pequenos ainda, eu ouvi alguns pais, né, aqui na Europa, dizerem que não iriam ensinar o evangelho aos seus filhos, porque não queriam forçar, essa era a argumentação deles, com aquela ideia de que eu tenho a mente aberta, eu sou um homem moderno do século XXI, moro na Europa, sou europeu, então eu não vou impor uma religião aos meus filhos, eu vou dar liberdade para eles serem o que eles quiserem ser, e não sei o quê. E eu fiquei um pouco chocado percebendo essa atitude de alguns pais aqui na Europa. E, inclusive, eu fiz questão de algumas pregações aqui na igreja. A pregação nem era sobre esse tema, eu falava 5 minutos sobre esse tema, porque, ou seja, é um engano, não é? Um engano por É completo. enorme, eu formo um bom cidadão terreno, mas não do céu. E a Bíblia fala, né? Provérbios 22 diz: ensina a criança no caminho em que ela deve andar.
E mesmo Exatamente. quando for grande, ela não se desviará. Esse ensino na infância, ele é bíblico, né? E eu acho interessante que a Bíblia não fala assim, ensine o caminho. Não é você falar acerca de um caminho que, assim, como apontando para ele, mas é ensine no caminho, né? É andando juntos na fé, em cima Exatamente. dos princípios. Então, a gente, né, toda a ideia, todo o conceito que é antibíblico, a gente deveria refutar, né? Então, eu vejo muitos pais falando isso, porque educar os filhos à luz da palavra é muito trabalhoso, né? Sim. É bem trabalhoso, porque assim como qualquer coisa que você quer ensinar para os seus filhos, você vai ter que falar Até e porque a repetir. gente também acredita em não obrigar, mas incentivar Incentivar, fortemente. Exatamente. porque a vida com Jesus ela é maravilhosa, né? Eu vejo assim tantas pessoas sem esperança, tão vazias, e a gente que conhece Jesus, como a gente não apresentaria um Deus verdadeiro, presente, né? Que em todas as fases da nossa vida ele nos socorreu, sempre. Exatamente. Como a gente não viveria isso junto com eles, né? Que eu vejo que tem muitos cristãos que eles têm eles vivem uma religiosidade também, eles mesmos não provam das delícias assim da mesa, do banquete, né, do Senhor. Então, os filhos acabam não tendo acesso a essas riquezas que, né, o Pai Celeste tem para nós como filhos. Então, eu fico com muita compaixão. E agora eu vejo muitos pais hoje mencionando muitas ideias de educação modernas, né, e até não tão modernas, que algumas teorias são bem antigas e elas reaparecem de tempos em tempos, mas o que a gente precisa sempre checar, se ela é antibíblica, a gente tem que refutar, não serve pra gente, né? Então, se a Bíblia diz que a gente tem que ensinar a criança, a gente não pode deixá-la crescer para depois falar sobre isso, né? A fé não é um tópico assim que para a escolha da criança, o discipulado é bíblico, a gente precisa transmitir, né, aquilo que a gente tem aprendido do Senhor para o coração dos nossos filhos. Então, eu acho que a gente precisa sempre lembrar os pais cristãos disso, é a gente estar cuidando de seres que antes de ser nosso, ele é do Senhor, os nossos filhos são do Senhor, eles são herança dele, ele nos dá esse presente, mas é uma responsabilidade, né? Eles vão voltar para ele, a gente precisa educá-los e criá-los com E aí você viu o consciência, Paulo né? dizendo, me fiz fraco por fraco, forte por sorte, judeu por judeu, sem lei para os que estão sem lei, para ganhar o maior número de pessoas. E os nossos filhos, a gente não peleja para ganhá-los, como se isso não fosse importante. Eu acho que normalmente a grande dificuldade dos pais é a falta de importância que eles dão à própria fé. Exatamente. Porque quando nossos filhos iam nossa paixão, nossa devoção, nossa busca e outro, um ambiente de experiências, eles cresceram vendo milagres. Então assim, que colega da escola ia tentar convencer que Deus era uma fantasia, não conseguia. Israel tinha 6 anos de idade, eu estou curioso depois para saber qual foi o resultado do seu ensino, que você falou que começou a pregar, vamos lembrar de voltar nisso. Mas a Alissa prendeu o dedo na porta, porque assim, ele entrava no banho, ela no banheiro para tomar banho, ela tentava entrar atrás, ele empurrava, ia entrar, ela voltava. Nessa, teve uma hora que ele empurrou ela rápido e bateu a porta, mas ela botou o dedo, e aí prendeu o dedo dela no meio, entre as duas dobras desse dedo menor, e o dedo tombou de lado, assim, porque esmagou literalmente aqui o dedo. Ela começou a chorar, a gritar, Kelly correu ver o que era, eu estava fora pregando. Quando a Kelly viu o dedo dela, disse que amoleceu as pernas, chegou a sentar no chão, assim, e ela tá ali pensando o que fazer, abraçando, só dando consolo para Lissa. O Israel vem e fala assim, Lissa, não chora não, que o Tato vai orar por você, é o jeito que ela chamava ele. E ele começou a rodear as duas ali no chão e dizer, Deus, cura o dedo da minha filha, da minha irmã, eu sei o que o senhor pode, o que meu pai já falou e tal, e começou, aquele estava olhando aquilo e de repente aquele dedo amassado começou a voltar ao normal, ela pensou, tá inchando. Mas o caído começou a levantar. Ele deu um salto, na verdade, ele foi de uma vez, ele estava dobrado e esmagado, ele estava vazando água, o dedinho dela ficou esmagado, assim. E aí a hora que Israel orou, ele falou, em nome de Jesus, Deus fez tuc. E foi assim, nós assistimos a cena do dedo dela ficando, e aí ele realmente começou a inchar ainda depois disso, dele ter ficado retinho, assim, ter dado um estralo, assim. O inchaço o inchaço foi depois, aí eu fui pro hospital com ela. Mas o médico olhava, quando o médico olhou, falou, do magoado da pele, da carne, falou, não tem como não ter quebrado, né? Não tem como não ter quebrado. O fato de vazar água como vazar ele, porque dedo de uma criança. Denunciava a esmagadura que tinha tido no dedo. Incrível. Mas a hora que ele fez o raio-x, eu olhava e dizia, como é que isso não tá quebrado? Ele coçava a cabeça. Aí aquele pensava, se eu te contar a história toda, você não vai. Mas quando o Israel viu que o dedo entrou no lugar, ele, yes, meu primeiro milagre. Então, quando eles crescem nesse ambiente também, não só da paixão dos pais, porque o exemplo é importante. Então, assim, um pai que não está preocupado em dividir a fé,
E Deuteronômio também fala que a gente tem Tá que faltando alguma coisa colocar no a pé dele. palavra de É. dia, de noite, andando pelo caminho, Exatamente. acordar. Então é uma responsabilidade. Do Você- coração, né? Exatamente. É. Outro dia alguém falou assim, fizeram uma lavagem no filho, eu falei, foi por aí. Sim, Porque mas se você não faz, é o mundo que faz. exatamente. Aí, na época, agora você me fez lembrar uma coisa boa. Lembra da pregação, de Tá terminar. bem, na época que também eu estava a falar sobre isso, eu descobri um livro, eu não estou lembrando aqui bem o nome do livro, mas o livro, ele falava, era sobre criação de filhos, e o livro já falava logo no início assim, você tem um plano para o seu filho? Um projeto? Se você não tem, o diabo tem. Bom, E toma. o livro já começava assim. E o que eu estava falando era assim, essa mentalidade que eu vi em muitos pais aqui na Europa, eles se defendiam nessa palavra, eu não quero impor. Mas eles próprios estavam enganando eles mesmos usando essa palavra. Porque realmente a questão não é impor, é o que vocês acabaram de falar. É inspirar, Não é questão, é inspirar. A questão é, se eu não desejo que os meus filhos tenham a fé que eu tenho, então quer dizer que eu não sou convicto dela. Então, se eu não quero que meus filhos tenham essa fé que eu tenho, então quer dizer que eu não acredito no que a Bíblia fala sobre céu, sobre inferno, sobre eternidade. Então, se para mim isso é irrelevante, se ele vai por um caminho ou para o outro, ou eu não amo meu filho, ou na verdade eu estou mostrando que a minha convicção não é uma convicção firmada na palavra de Deus. E então as pessoas se escondiam nesta palavra, eu não quero impor uma religião. Então, duas palavras perigosas, o impor e religião. Então, não é isso que nós fazemos e queremos fazer com os nossos filhos. Nós queremos inspirá-los naquilo que nós acreditamos que é facto, a palavra de Deus, o evangelho de Jesus, que é o único que é capaz de salvar. Então, se nós acreditamos de fato, nós vamos dar as nossas vidas para que os nossos filhos vivam isto. Então, realmente é algo que eu considero muito importante. Eu fiz questão de falar em vários cultos. E uma coisa que eu falava também alguns pais diziam assim, eu quero que meus filhos estejam no caminho de Deus. Mas a prática deles não mostrava isso. Aí, a Kênia sabe, eu já falei isso em alguns cultos. Não falo muito agora, mas eu já falei bastante. Porque eu dava um exemplo. Então, assim, o pai quer dizer que o pai é o seguinte: domingo é o único dia que eles levavam os filhos à igreja. Domingo. Aqui em Portugal, nosso culto pela manhã. Então, acordava e estava a chover. Então, o filho ia se levantar para ir para a igreja. Os pais falam: não, hoje está a chover. Não é bom que você apanhe chuva. Para você não ficar constipado e tal. Então hoje nós não vamos à igreja, vamos ficar em casa. Mas na segunda, quando acordar para ir da escola. Mas na segunda-feira, a chuva estava mais forte ainda e o filho estava lá. Não, você não vai levantar, não? Não, pai, está chovendo, igual ontem. Não, mas hoje é escola. Escola você não pode faltar. Então, o pai, na argumentação dele, poxa, escola é muito importante. Sim, mas ele estava a passar a mensagem para os filhos. A escola é importante, a fé não é importante. Uhum. A igreja, porque ele pode falar assim, não, não é fé a igreja. Não, mas uma coisa está ligada à outra. Ele estava dizendo, a escola, os ensinamentos da escola são importantes, os ensinamentos da fé não são importantes. E a criança entende essa mensagem. Eu também já vi pais que, por exemplo, que com dor de cabeça não vão para a igreja, mas vão trabalhar com dor de cabeça. Não, e essas coisas... Vai ver o jogo do time de futebol no frio debaixo de chuva, pagando caro para ver a miséria do time perder. E aí o filho, olha, e se ele não perde, o domingo por menos ele perde? Então, é uma mensagem. Algo foi uma mensagem. Eu já vi criança que veio triste, assim... Ai, pastor, eu faltei da igreja domingo passado porque meu pai estava com dor de cabeça. Então, essa tinha sido a razão pela qual o pai alegou, né, de não ir. E lógico que o filho vê o pai fazendo o resto tudo. Então é isso que eu acho que as nossas ações, assim, na maioria das vezes, elas vão falar mais do que as nossas palavras, né? E aqui na Europa, como nós somos minoria, é extremamente importante que os pais tenham atenção a isso, né? Porque os meus filhos mesmo foram chamados até de filhos do padre. Aí o Lucas teve que falar, olha, mas vocês não sabem que os padres não se casam, como que eu posso ser filho do padre? E principalmente o Lucas, o Mateus nem tanto, mas o Lucas, ele sempre questionava muito. Mas por que nós estamos aqui se a nossa família toda está no Brasil? Por que vocês são diferentes dos outros pais? E eu sempre passei para ele, a primeira vez, um dia ele estava a chorar muito e me chamou no quarto, e ele era pequenininho, tinha uns 5 anos, e chorando, eu pensei, meu Deus, o que aconteceu?
tinha ido para o jardim de infância. Falei: "Lucas, o que que foi, filho?" Ele chorava: "Não consigo falar contigo". E eu: Por favor, fala". Aí eu virei para ele e falei, foi o que me veio na hora na mente, eu falei: "Olha, filho, eu não sou pastora só lá na igreja, eu também sou sua pastora. Se a mamãe consegue ajudar os irmãos da igreja, não conseguir ajudar o meu filho, você também é minha ovelha, eu também sou sua pastora, Lucas, pode falar". Então o problema dele era, porque, os meus pais não são portugueses igual os pais dos outros coleguinhas? Por que que eu sou diferente? Porque aí eu tive que explicar para ele por que nós viemos para Portugal. Eu falei: "Filho, você não tem que ter vergonha dos seus pais, nem da origem". Eu falei: "Sabe por que que nós viemos para Portugal, filho? Porque aqui muita gente não conhece Jesus. Nós viemos para cá para trazer Jesus para as pessoas, sabe. Então, é assim, é honroso o que o pai faz, né, o que nós fazemos como missionários, entende". Comecei a trabalhar isso. Outra vez eu lembro dele falar assim: "Mas tu tens mesmo que ser pastora? Não pode ser só minha mãe?" Porque assim, eles nasceram e a igreja nasceu junto e cresceu muito rápido. Então o Sidson ficava muito tempo fora de casa e eu com a Maquela em casa ali com eles. E eu, quando ele ia para o jardim de infância, eu vinha para a igreja, mas eu só saía de casa quando, ele estava na escola, mas mesmo assim ele me queria só para ele. Mas tens mesmo que ser pastor, não pode ser só minha mãe. Aí eu falei: "Filho, olha, a mamãe também tem que fazer algo para o Senhor". Então eu sempre ia explicando isso, falando, mas com muitas conversas e sempre mostrando para eles aquilo que nós falamos, né, o privilégio, o quanto é bom servir ao Senhor. Sim. Uma vez na salinha uma irmã falou assim: Pros "Você vai ser pastor, né, como seu pai". Aí ele virou e falou assim: "Não, eu não quero ser pastor". E a irmã, né, o pessoal põe eu sempre levei com muita leveza, mas o pessoal às vezes põe muito peso sobre os nossos filhos. Aí ele falou: "Não, eu não quero ser pastor". Aí a irmã veio falar comigo: "Ai, olha, o Lucas não quer ser pastor". Aí eu falei: "Filhinho, por que que você", na boa, né, "por que que você falou pra professora lá da salinha que você não quer ser pastor?". "Mãe, pastor trabalha muito. O pai trabalha à noite, o pai não sei o quê". Eu falei: "Filho, médico trabalha também à noite". Isso que É, eu ia falar, a gente falava isso para os nossos filhos, porque senão depois só o ministério paga a conta, né. É, exatamente. Aí Seu filho, eu lembro que eu falei pra ele isso. Bom, aí passou anos, agora ele quer ser pastor. É, glória a Deus. isso. Mas eu falava para Israel: "Filho, descobre a profissão dos pais dos seus amigos". É. Então assim, tem gente que é caminhoneiro? Tem. Pergunta quantas vezes viaja por semana. Ele falou: "Pai viaja mais do que você". Então, Eu falei: "Eu viajo só 3 dias". Ele falou: "O pai do meu amigo passa a semana". A outro: "O pai é médico". Pergunta qual horário do trabalho. Ele falou: "Ele acorda, o pai já está trabalhando, ele vai dormir, o pai vai chegar depois", né. Então a gente começou a falar essas coisas para dizer assim: "Filho, a vida de adulto, ela é cheia de responsabilidades. Então assim, não é a igreja, não é o ministério. é. Então se eu estivesse trabalhando com outra coisa, porque eu tenho que cuidar de vocês, eu ia ter que dar o melhor de mim e me sacrificar em prol da família", né. E sempre tinha aquela conversa que a gente aprende com a geração anterior, né: "Um dia você vai me entender, vai me agradecer do outro lado, mas, cara, não é a igreja e o ministério", porque eu vejo que alguns pais são muito lhes falta muito sabedoria nesse sentido. Eu dizia: "Ó, por outro lado, quando o papai viaja para pregar e leva vocês", a maioria dos pais de vocês não tem isso, né. Com o tempo eles começaram a perceber, ele dizia assim: "A gente nem fala que a gente viaja tanto o Brasil, senão vão achar que a gente é rico mesmo não sendo", né. Então assim, começou porque eu falei: "Olhe também os privilégios, né, que vocês têm, ligados a isso". Então a gente conseguiu também equilibrar, porque senão a conta fica injusta, né. É, e a gente tem que passar. O que eu sempre nós passamos para os meninos foi que é honroso o ministério, que é um privilégio, né, que é algo tão bom. E mesmo a igreja, né, durante muito tempo os meus filhos achavam que os irmãos da igreja eram todos perfeitos. Porque assim, eu não falava as coisas assim, os problemas, nem tinha que falar. A gente E também. graças a Deus que eles cresceram com isso, né, e entenderam isso. Uhum. E eles depois quando cresceram e viam, né, por exemplo, quando a gente ia ao Brasil, né, ver os primos que não conhecem a Jesus, eles perceberam a diferença. "Mãe, fulano falou assim contigo, a tia mãe fulano pensa assim". Falei: "Filha, não tem Jesus". Ah, tá. Então é assim, eu lembro que tinha um irmão aqui na igreja que ele ficava falando, na época eu nem tinha filho: "Ai, filho de pastor é isso, filho de pastor é aquilo", eu fiquei grávida do Lucas e ele: "Ai, filho de pastor", eu falei: "Olha, em nome de Jesus, meus filhos vai ser uma bênção e para de falar isso".
Ah, porque eu conheci um pastor que os filhos eram terríveis, sabe, mas os meus não vão ser. Sabe, e Deus nos deu a graça de mas sempre passar isso, passar tudo com leveza, não pôr peso sobre eles, entrou na eu também, graças a Deus, nunca A passamos gente falava isso na igreja no início, dizia, eles são crianças, eles não são exatamente. mini pastores, Então não cobrem, eles não podem ser pior do que os outros, mas não tem que ser melhor do que os outros. exatamente. Exatamente. No nosso caso também, a Kenia estava a mencionar sobre a professora que pensava que o Lucas queria ser pastor e ele disse que não queria, né? E ele ficou muito tempo falando isso enquanto ele crescia. Mas nós também realmente fizemos questão disso. No nosso caso, nós nunca quisemos dar este caminho para eles. Olha, vocês vão ser missionários ou pastores. O caminho que nós demos para eles foi: nós queremos que vocês sejam bons filhos de Deus comprometidos com a palavra de Deus. A profissão ou a vocação que vocês vão exercer no futuro vem em segundo plano. O primeiro plano vocês têm que ser bons cristãos, bons filhos de Deus. E eu lembro que cada um dos meus filhos, a primeira área em que eles serviram como voluntários aqui na igreja, não fomos nós que indicamos e que colocamos. Nós deixamos que acontecesse de maneira orgânica, naturalmente dentro da igreja. E eu lembro que um irmão que cuidava de uma área do ministério, na multimédia, chamou lá um filho e falou: olha, vem cá, senta aqui no computador, você vai colocar as letras aqui e tal. E foi assim, a coisa foi acontecendo de maneira natural. E eles próprios aqui vinham avisar: olha, colocaram a gente em tal ministério e tal. E para nós, olha, porque também nós não queríamos, de maneira nenhuma, forçar e que gostaríamos que eles próprios sentissem assim: olha, eu não estou ali porque meu pai me colocou, eu estou ali porque alguém me colocou. E nessa mesma lógica aconteceu todo o crescimento deles ministerialmente dentro da igreja. Então, nunca houve uma conversa em que nós sentássemos com nossos filhos e disséssemos assim: olha, nós queremos que vocês sejam isso na igreja. Nós observávamos daquilo que eles gostavam, daquilo que eles tinham inclinação e dávamos a força e apoiávamos, motivávamos, porque nós que somos missionários, a minha cabeça é assim: nós já passamos por muitas situações difíceis no ministério e nas missões. E o que nos segurou foi o fato de nós sabermos que nós temos uma chamada de Deus, uma convicção de Deus, e nós fizemos uma aliança com Deus para servi-lo. Então, o meu pensamento se os meus filhos forem servir no ministério, e um dia eles tiverem que enfrentar alguma situação difícil, eu não quero que eles olhem para trás e pensem assim: olha, eu estou nesse ministério Por causa deles. por causa dos meus pais, eles que me colocaram nisso. Entende? Igual, imagina, as pessoas falam: olha, o filho segue a profissão do pai, ou a vocação do pai e tal, e muitas pessoas depois, quando tem alguma crise emocional, falam: poxa, eu só estou nisso aqui, não é por vontade própria, porque meu pai quis, minha mãe quis. E no caso dos nossos filhos, nós fizemos questão de que não fosse assim. Nós orávamos, Para que eles tivessem a própria convicção. nós orávamos, desejávamos internamente, mas não colocávamos este peso sobre eles. E realmente o desejo que cada um sentiu e tem desenvolvido o ministério, né, na idade que eles estão como jovens, é algo realmente de iniciativa deles. Isso para nós nos alegra muito, porque eles não estão a carregar, digamos, por alguma pressão vinda dos pais. Isso é importante, porque o plano de Deus é personalizado. Os pais podem até discernir, mas também não adianta impor, tem que ajudá-los a descobrir. O Zé falava do ministério desde bem pequeno, mas um dia ele fala assim para mim: pai, o senhor ficaria decepcionado comigo se eu fosse missionário nos Estados Unidos e não num país terceiro mundo? Porque todos os missionários que a gente conhecia era terceiro mundo, né? E eu falei: filho, por que eu ficaria decepcionado? Ele falou: meu coração queima pelos Estados Unidos. Eu falei: eu ficaria decepcionado se você não seguir uma convicção que Deus te der. Você vai ter que discernir, você vai ter que obedecer, mas essa coisa de deixá-los soltos, né? Principalmente quando a gente fala do propósito. É você que tem que entender, é você que tem que obedecer. Realmente é melhor do que só estou aqui porque meu pai me disse que deveria. Nós tivemos uma experiência extra, que é algo um pouco fora do comum. Deus me deu uma palavra sobre quem seria minha nora e meu genro antes deles casarem. Nós nunca falamos isso para eles, só depois de casado. Por quê? A escolha tinha que ser deles. Você já pensou numa primeira crise conjugal? Meu pai que disse que era. Deus falou para ele. Meu pai que disse: a essa altura você não vai nem acreditar se foi Deus, né? Então assim, eu dizia: olha, é a sua escolha,
e depois você arque com a sua escolha, né? Mas a gente dava todo subsídio de incentivo para que fizessem as escolhas corretas. Mas assim, no meu caso e o Sidson, eu acho que vocês também, Deus nos chamou muito cedo, né? Eu Sim. me converti com 17, com 18, assim, eu entreguei minha vida para missões, foi algo muito forte. E o Sidson também, acho que foi antes dos 18 também, algo assim muito forte. E, e eu sou muito grata a Deus, porque eu vi isso acontecendo na vida do Lucas, Deus chamando ele, algo assim muito forte, né? E várias pessoas já confirmaram, e ele também tem essa convicção. E, e depois com o Mateus, mas de uma forma assim tão, tão, tão linda, E sabe? bem diferente da E, forma do Lucas. e bem diferente da forma do Lucas, e Deus falando mesmo assim, e isso para nós pais isso enche o coração da gente, porque a gente se vê nele, sabe? Assim, é muito engraçado a gente ver assim, Deus, a maneira como a gente era assim. Nós ficamos impactados, apaixonados pelo, né, de fazer a vontade de Deus e tudo, e ver isso na vida dos nossos filhos também. Eles já descobriram o que Deus tem para eles, já estão entrando. E eu me lembro que o último foi o Mateus e eu tive uma conversa com ele, né, e eu sou muito emotiva, estava chorando, e falei: "Filho, é assim, olha para o pai e para a mãe. Deus nos chamou e a gente obedeceu. Então, assim, não se preocupe. Quando Deus chama, ele sustenta, ele faz tudo. Então, assim, só obedeça. Não tenha medo de obedecer a Deus. O pai e a mãe obedeceu a Deus, viemos para Portugal e nunca nos faltou nada. Deus nos deu tudo que a gente precisava e está nos dando e vai nos dar para cumprir os propósitos dele aqui. Então, assim, só obedeça. Deus já te falou, não, não, né? Não precisa mais nada acontecer. Então, só faz uma coisa: obedeça. Obedeça que tudo vai, o resto Deus capacita. Ele não fala como ele vai fazer, mas uma coisa ele faz. Então não tenha medo, obedeça, Sim. obedeça. E pronto, e depois eu fiquei quieta, e depois de uns 3 dias ele: "Mãe, obedeci", ó. Amém. Então assim, a gente fica muito grata ao Senhor por isso. Porque igual você falou, assim, a nossa função como pais é isso, e isso que é no meu coração, sabe. E até hoje eu ainda oro, né, ainda tem muita coisa ainda, e Deus me ajude a mim, aos filhos, a ajudá-los a estar sempre nos propósitos, a cumprir, a fazer o que tem que ser feito. Porque a gente faz isso com os irmãos da igreja, e não vamos fazer com os nossos filhos, porque às vezes, assim, Essa primeira congregação. eu falo que são os nossos primeiros discípulos. E até hoje eles já são adultos, né? Mas quando eu vejo que eles querem ter um tempo em família, mãe, hoje eu não tenho tempo em família, né? Eu falo: "Sidson, fulano quer um tempo em família hoje, vamos jantar." Tipo assim, eu sempre puxo muito. Eu sei, as mães são mais de puxar, os pais, né? E porque assim, são os nossos primeiros discípulos. E a gente vê-los Disposição cumprir à os nossa propósitos segunda deles. consciência. É. Então, assim, mas dá trabalho. Só que a questão hoje em dia é que as pessoas não querem ter esse trabalho. Gente, mas vale a pena, Sim, com vale a certeza. pena. E é para isso que a gente está aqui, é para cuidar de vidas, e a começar os nossos, né. Vale a pena repetir as mesmas coisas tantas vezes, vale a pena ser exemplo para eles, porque uma das coisas que mais me foram a minha válvula propulsora, assim, para ser uma cristã legítima, assim, eram os olhos dos meus filhos voltados pra gente, né. Então todas as vezes que eu observava eles nos observando, a minha melhor versão sempre foi acionada, sabe, sob esses olhares, assim, porque eu sabia que Uhum. enquanto eles cresciam, eles estavam nos observando. Então amar Jesus, amar a palavra e praticá-la, e eu acho que a gente precisa ter esse senso mesmo é uma responsabilidade muito grande, mas que dá muita alegria, né. Hoje a gente já está vivendo a adolescência, os nossos filhos casados, os netos chegando, né, somos avós, e eu brinco, né, com essa palavra, mas é uma delícia você ver agora os filhos dos filhos, né, porque os seus filhos acabam reproduzindo aquilo que receberam. E eu amo ver os meus filhos agora minha filha ainda não teve bebê, mas o meu filho e a minha nora, que também é uma mulher de Deus, eles reproduzindo o ensino que eles receberam, ensinando dos filhos acerca de amar Jesus, acerca da palavra, e isso é uma delícia, né, o coração se alegra, e é muito bom viver com Jesus, e a gente precisa permitir que Jesus seja o centro do coração dos nossos filhos mesmo, né, então vale muito a pena, com certeza. E Deus é um Deus de gerações. Eu acho lindo isso, gente, Deus ser um Deus de gerações, né. Eu me converti e fui a primeira da família. Eu achava que eu era a primeira, depois eu descobri que uma bisavó, ela era. Uhum. E houve um corte ali e depois Deus me pegou. Eu falei: "Gente, essa avó orou.
pelos bisnetos dela. Eu falei, "Ai, Deus, sabe? Porque Deus é um Deus de geração, Esses dias né? eu tô lembrando uma cena que, assim, me cortou até o coração, mas eu vi a minha neta, na época com 3 aninhos, ela pegou uma bíblia de criança, a bíblia assim de bebê, cheio de imagens, e ela sentou no condomínio assim, numa mureta. E ela chamava as crianças do condomínio para virem a ouvir acerca de Jesus. Só que as crianças estavam brincando, elas estavam correndo e gritando. E aí eu vi, tava um frio, e ela tava com um vestidinho, assim, eu vi que o cabelo dela tava voando, e eu falei, tá muito frio lá fora. Eu fui lá, falei, Eila, querida, vamos entrar para pôr um casaco, tá frio. Ela, não, vovó, eu não posso sair daqui, porque eles vão vir para ouvir a palavra. E ela sentada na muretinha. Ninguém vinha. E aí eu fiquei com dó, porque as crianças estavam muito brincando, assim, e ela chamava, e eles não estavam dando atenção. E aí eu sentei do lado dela na mureta, ela falou assim, vovó, você pode ir pra lá com a mão, porque eles vão sentar aqui do meu lado. Ela tava, assim, tão crente que eles iam, sabe, sentar do lado dela, que ela me deu uma empurradinha, assim, tipo, Que lindo. senta lá no cantinho, vovó, pra você não atrapalhar que eles venham. Olha que E aí eu sei que eu falei, então eu vou deixar aqui livre. E fui pra lá e fiquei observando. E ela chamava, algumas vezes eles não foram, daí eu voltei. E ela tava super chateada. Ela falou, vovó, tô tão preocupada com eles, porque talvez eles não saibam, assim, que Jesus morreu por eles, né, vovó? Então eu precisava pregar, mas eles não querem vir aqui, sabe? E eu vi assim, aquele amor, assim, pela verdade, naquele coraçãozinho, sabe? Eu me emocionei de ver ela, assim, porque ela ficou passando frio e ela ficou acreditando, segurando aquela bibliona quadrada no colinho dela, lá com 3 anos, assim, já orando. E daí eu falei pra ela, mas a gente vai continuar orando pra eles terem oportunidade, né? E se não for hoje, porque ela tava muito chateada, porque eles não queriam parar de brincar pra vir ouvir falar que Jesus morreu por elas, né? Mas isso é um dos maiores presentes. A gente vê que a mensagem já tá firme no coração, né? E aí, sabendo que logo vai ser, tipo, isso vai sendo realmente. As próximas gerações. É bom demais. sim. E nós percebemos que é uma fase, né, da criação dos filhos, que quando eles chegam na adolescência, parece que uma chavezinha muda, né? E eu penso que é o desafio maior que nós temos. Mas eu acredito que quando nós conseguimos dar boas bases para as crianças até os 7 anos, não sei se é essa a idade que a pedagogia fala, mas eu penso que até os 7 anos, se a gente conseguir instruir bem as crianças, o lidar com eles nessa fase da adolescência, eu penso que torna-se um pouco mais fácil. Nós não tivemos, né, assim, muita dificuldade na adolescência, porque a gente cuidou tão bem deles até os 7, 8 anos, que na adolescência, assim, não houve, assim, grandes desafios. Mas nós ficávamos observando, porque realmente muda muita coisa, né? Eles querem se afirmar a identidade e muitas vezes já querem de alguma maneira nos contrariar. E nessa fase a gente tem que ter muita sabedoria, né, para acolher, para abraçar, para ouvir, Exatamente. e que é uma fase muito importante. E eu vejo que aqui na igreja, por que eu estou a falar sobre isso? Por causa da importância do ambiente da igreja. É, os pais cujos filhos estavam na igreja nessa fase, nessa mudança na adolescência, eles tiveram uma ajuda extra, que os pais que não incentivaram os filhos a estarem envolvidos na igreja não tiveram, ou seja, ficou tudo nas costas deles. Então eu vejo aqui que algumas famílias, os pais falam assim com a gente, olha, meu filho está a passar por uma fase difícil, mas tem lá aqueles 2 meninos lá do grupo de vida deles, os adolescentes, que está puxando por eles. Não, e assim, às vezes na sala de aula ele é o único evangélico. Uhum. Mas quando ele está conectado com os outros, aquela sensação de, cara, nós não estamos sozinhos. Exatamente, ou seja, eu faço parte de um grupo, porque nessa fase eles querem se sentir parte de um grupo, Sim. e então muitas vezes fora da igreja eles se sentem estranhos. Aqui então na igreja, então para nós tem sido assim um momento muito bom para a igreja a nível dos adolescentes e dessa fase aí já chegando para a fase de jovem, e nós vemos como que realmente a igreja é uma família, né? Estou aqui com o livro, né? Propósito da Família, também do pastor Luciano Subirá, e eu fico vendo como que as famílias são abençoadas quando elas estão na família igreja. Então os pais que valorizam o ambiente da igreja, eles estão tendo uma ajuda que eles nem imaginam quão importante é a ajuda na criação dos seus próprios filhos. Com certeza. E aqui na nossa igreja a gente tem visto isso de uma maneira tão linda, os pais incentivando, os pais que não incentivavam, agora os pais incentivando, fazendo de tudo, trazendo os filhos para o grupo de vida, esperando terminar sempre. Isso é um
Eu me lembro que um dia eu Divertido. cheguei na igreja para buscar os nossos filhos na reunião de adolescentes, assim, e eu vi um pai sentado numa cadeira, assim, lá no cantinho do templo, dormindo. Já eram adolescentes ou eram pré-adolescentes? Eram Adolescentes. adolescentes, eu Uhum. creio. E eu olhei aquele pai e eu sabia a rotina daquele pai. Eles moravam muito longe da igreja, bem longe. Ele, assim, pegava Mas um ele momento de trabalhava trânsito. com vendas, ficava vários dias, quase Ele toda era semana. representante de uma marca bem famosa lá de pão, que engordou a gente bastante, né? Mas ele viajava bastante a semana e ele, assim, ele chegava na sexta-feira de volta para casa e ele chegava, então tinha todas, ele pegava os filhos, punha no carro, fazia era uma viagenzinha até a igreja e ele ficava dormindo na cadeira e eu Porque pela distância não valia a pena ele Tem que deixar, e para voltar, cá já teria que porque voltar. teria que voltar. Mas ele estava tão cansado E aí eu lembro que que ele às vezes dormia no carro, às vezes lá no fundo. eu lembro que um dia, acho que um dos filhos, os filhos eles são hoje já um casado, outro já moço, mas na época eles sempre foram muito amorosos. E eles foram até o pai. Eu me lembro que eu vi esse momento. Ele falou assim: pai, você tá aí dormindo, a gente pode ir embora. Ele falou: não, o melhor vai começar agora para vocês. É a hora da comunhão com seus amigos. O pai vai ficar aqui. E eu vi aquela cena, assim, eu tava com dó do irmão dormindo na cadeira, mas eu falei: isso é um pai que entende. Ah, A Bíblia fala que o sábio, ele discerne o tempo e o modo. Né? Eu falei, quando a gente discerne a estação dos nossos filhos e entende que o modo de você cooperar com ela é permitir que ele tenha aquela tribo, sabe, ali para ele poder relacionar e tudo. E eu vi aquela resposta do pai. Eu lembro que o filho saiu, eu só olhei para ele e fiz assim: palmas pra você, tipo, e eu sei que a esposa dele também é uma educadora maravilhosa, e eles tinham isso no coração, sabe, de valorizar na prática a igreja, a comunhão, a tribo dos adolescentes ali naquele momento. E qual é a resposta disso? Os filhos são apaixonados pelo reino, É. por Jesus, são homens de Deus, hoje um já jovem, outro já casado, e então a gente vê que esses valores a gente precisa ter. É um preço? É. Ele estava com certeza, né, cansado, toda essa distância. Curitiba, onde a gente mora, é um lugar frio também no inverno, né? Você tem esse fator a mais, mas eles não deixavam de levar os filhos ali. Então, a gente sabe do sacrifício de tantos pais e todos que se sacrificaram em prol de fortalecer esses vínculos com a igreja, colhem os frutos de alegria. E aqueles que nós assistimos de camarote, sendo omissos, cheio de desculpas, cheio de os filhos vão também depois chegar a hora da colheita dos frutos amargos. E a gente lamenta, sabe, quando a gente tem que assistir isso, porque a nossa alegria é ver as famílias podendo colher dos frutos da obediência aos princípios bíblicos, né, e ao ensinamento que a gente tem. Então, você pai que está ouvindo a gente, né, fica firme. Os filhos crescem, é verdade. Eu lembro quando os meus nasceram, os mais velhos chegavam e diziam: oi, filha, fica firme que vai passar tão rápido. Eu pensava, nossa, né, todo mundo vem falar isso. E hoje sou eu a pessoa que fala: aproveita, porque passa rápido, sabe? Eu falo isso para os pais, para as mães. Eu lembro que eu não gostava de ouvir isso, mas hoje eu sou a pessoa repetindo, porque realmente, quando a gente vê, já passou. Né? Quando você pisca, você já vai ser vô com a gente. Algumas pessoas A gente devem tá com medo de piscar de novo. Ah, é. Já se desabou. Algumas pessoas estão surpresas, né? O quê? A Kelly já é avó? Já somos número 3, baby 3 a caminho, né? E somos avós, mas assim, vale a pena a gente sacrificar por algo que é. Somos avós novos. Novos, Lembra que você casou cedo. Cada um cedo, exatamente, mas somos avós. E a gente tem que lembrar, né, que o mais importante realmente é a eternidade. Então, principalmente quando a gente vê a eternidade sendo, sabe, estabelecida no coração deles, né, com Jesus, vitória. Vai valer a pena. Toda lágrima, todo choro, todo esforço, toda repetição, todo exemplo, tudo vale a pena. E a fala. Não, é que eu falo muito isso que você tá falando, viu, gente? Eu falo muito isso, eu falo que a melhor presente que a gente pode dar é a salvação em Cristo Jesus. Uma vez uma mãe perguntou para mim: ai, pastora, conta o segredo dos seus filhos serem tão apaixonados pelo Senhor, e os meus não querem nada com o Senhor e tal. E eu falei para ela, querida, eu sempre valorizei as coisas do Senhor. Desde que eles eram crianças, todo evento eu levava. Não é porque eu sou a pastora, não é? E paga um preço, quando eles não conduziam, gastavam dinheirão com Uber, o Sidson fazia de chofer para eles, mas sempre priorizamos as coisas do Senhor, né? E nós não temos família aqui em Portugal, nunca tivemos ninguém na nossa família. No início nós os 2, agora nós os 4. A igreja sempre foi a família. Hoje o Lucas e Mateus lideram irmãos que trocaram a fralda deles. E respeitam eles como é de Deus, submetem e tudo. E é lindo isso, né? Mas o segredo é isso, é a gente valorizar. E tem irmãos aqui que às vezes ficam, igual você falou, que mora a 1 hora da igreja,
vem e fica aqui à espera. Sabe, mas com o coração alegre. Pastora, minha filha tá levantando 1 hora mais cedo para poder devocional e ler a Bíblia. Então eles trazem os E os filhos. pais têm que ser intencionais, têm que ser apaixonados, não pode negociar essa formação da fé. No início da nossa igreja lá em Curitiba, estamos para completar 20 anos, eu lembro de um pai, a igreja ainda pequena, a gente conseguia controlar meio no olho quem tá, quem não tá. O filho já fazia pelo menos uns 3 domingos que não aparecia, tava com 13 para 14 anos. Eu falei, cara, faz 3 domingos já que eu não vejo seu filho. Não, ele não tá querendo vir na igreja. Eu falei, menino tem nem 14 anos, já fala o que quer. Ele ficou me olhando, falei, se ele quiser fumar crack, tá beleza. Não, fumar crack não. Eu falei, fumar crack não, ir pro inferno sim. É, Aí ele me olha chocado, tipo, não, uma coisa tem nada a ver com... Eu falei, como não? Ele não tem idade para decidir a ruína na perspectiva social, mas você tá deixando ele decidir a espiritual. Eu, quando era adolescente, pré-adolescente, falei pro meu pai que não queria ir pra igreja, ele vai por bem ou vai no pau. A gente não precisou tratar nossos filhos dessa forma. Outro exemplo, old school, velha guarda, né? Mas assim, a gente decidiu que não imporia, não obrigaria, mas assim, eles não têm idade exatamente. para decidir isso, e se a gente detectou esse problema, a gente tem que ajudar a reverter a opinião, né? E alguns pais são tão passivos, aí alguns falavam assim, não, você é meio fanático, exagerado. Eu falei, olha, o tempo vai mostrar as coisas. Quando nosso filho estiver criado, a gente vai ver. Alguns diziam que eu era severo na disciplina, porque assim, eles não botavam limites, não. Eu disse, o tempo vai mostrar. E, infelizmente, quando você descobrir que está errado, talvez seja tarde para reverter. Então, um apelo aos pais e futuros pais. Os filhos são a dádiva mais importante que Deus nos confiou, mas ainda são dele, né? A Bíblia diz que os filhos são herança do Senhor. A palavra herança é propriedade, pertence a ele. E um dia nós vamos responder a Deus por como criamos. Então, assim, Sim. levá-los ao Senhor é a nossa tarefa número 1. Todo o resto é secundário, né? Mas bem. levá-los ao Senhor é a tarefa principal. E depois cumprir o propósito de Deus, a secundária. Se no meio disso tudo a gente conseguir dar algo mais, né? Uma boa educação, condições, ótimo. Se não der, orar para que eles virem o jogo, né? Meu pai não teve condição de me dar uma bicicleta, né? E eu pude dar bicicleta para meus filhos. Então, assim, de uma geração para outra, as coisas podem, né, podem mudar. Então, mas a gente entender, porque alguns pais, em nome de eu quero dar o melhor financeiro, estão ausentes, perderam o relacionamento, perderam a vida com Deus e faltou prioridade. E como o Cídio disse, o autor que nós não lembramos quem, se você não tem um projeto para seus filhos, o diabo tem um. Eu lembro de uma situação aqui que aconteceu na igreja, eu acho que foi mais de uma, que ele pode me lembrar. Uma mãe falou assim, meu filho fez uma arte, então eu vou puni-lo. Então ele vai ficar 1 mês sem ir no grupo de vida e não vai no retiro. Aquele olhou tipo assim, o quê? É porque ele gosta muito. Então quer dizer que ele faz uma coisa errada e a punição é tirá-lo das atividades da igreja? Tirar do que é certo e do que vai ajudar mais. É que ele estava precisando mesmo era de ir para o retiro e de estar no grupo de vida. Com certeza. Né? Agora, uma coisa muito bonita que a gente tem visto, isso aconteceu com nossos filhos, é que quando eles entram para a adolescência, eles querem servir nos ministérios. Eu lembro que o Mateus, com 11 anos, não tinha nem 12, ele na projeção. E o Lucas, na sala dos bebês. Eu ia ajudar a cuidar dos bebês com 12 anos. E eles agora, quando completam, tipo, 12 anos, aí eles chegam em mim, pastora, eu posso servir em algum ministério? Já fez o bloco da vitória? Isso? Ah, sim, 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 sabe? E o servir na igreja ajuda muito, porque eles criam vínculos, criam amor pela obra, zelo pelas coisas do Senhor. E às vezes, ontem mesmo tinha uma mãe aqui, aí ela, eu sou a mãe do fulano. Eu falei, você que é a mãe dele? Ele é adolescente ainda, estava servindo o café. E a mãe dele saiu daqui junto com a gente, mas toda feliz ali, né, esperando o filho, e ela mora longe, e porque ele estava servindo, e ele todo felizinho servindo o café e tudo. Então isso é maravilhoso, sabe? A gente vê assim, e se você olhar hoje, eles estão servindo em várias áreas. Tem um que mora aqui perto que eu vi nascer, ele tem 12 anos. Ele chega todo dia de manhã, ele serve na MCI Kids. E as meninas estavam me falando que ele é muito jeitoso com crianças com necessidade especial. Às vezes as crianças que têm necessidades especiais dão alguma crise, ele vem, abraça e tudo. E eu falei, gente, olha que coisa mais linda, né? E isso vai fortalecer muita coisa, né, Teres? Eu lembrei de
episódio interessante, porque a Alissa, numa fase da adolescência, a gente já estava com 4 cultos domingo. E ela queria ficar nos 4 cultos. Então, assim, cada culto ela se oferecia para servir numa área. E aqui ele começou a cobrar: olha, você tem que ir mais cedo para casa, você tem que estudar, amanhã cedo você tem aula. Como que era o drama que ela fazia? Ela falou: vocês, quem vai entender esses pais? Porque todos os pais querem que seus filhos vão para a igreja, os meus pais me mandam embora da igreja para casa. Fiz um drama, tipo assim, dizendo que eu fico demais na igreja. Quem vai entender? Entender esses A pais. gente ria, mas assim, porque havia mesmo um amor, a paixão, a gente tinha que botar até limites, né? Porque senão deixava. E se bobear, assim, era a reunião dos Ela falava que ela era adolescentes refém. jovens, depois. Ela falava que ela era refém do sistema educacional brasileiro, porque ela queria tocar nas reuniões que tinham esporádicas durante a semana, mas ela precisava ir para o colégio, né? Daí ela falava: ai, meu irmão, me perdoe, porque eu queria estar nessa escala da semana, mas eu sou refém do sistema educacional brasileiro. Eu preciso ir para o colégio, então eu não vou poder vir nessa escala. Mas eu queria muito, ela sempre. Que interessante, que bom. falava. Mas hoje vê-los crescidos, adultos, casados, amando a Jesus é nossa grande. Parabéns aí realmente os vossos filhos são um grande exemplo. Nós recebemos inclusive o Israel Subirá aqui, há menos de um mês atrás, ele pregou em 2 cultos da nossa igreja. Gravou um podcast também, né? E gravou um podcast que olha, então realmente, olha, é um homem de Deus e realmente vocês estão de parabéns. Acho que a última vez que ele teve no MCI era adolescente, né? Foi uns 10 anos atrás. Foi 10 anos, foi na passagem Janeiro de de ano. Não, foi 2014. na passagem de ano, vocês tiveram aqui no Isso, culto de passagem de 2013 ano. para 2014. Exatamente. Ele se lembrou disso. Muito Que bem. Quase 11. Eu até brinquei com ele quando eu fui apresentar aqui na igreja. Eu falei assim: olha, quando você era pequenino, em 2011, primeira vez que eu fui na comunidade de alcance, acho que seu pai tirou você do seu quarto e me deu o seu quarto para dormir. Lembra disso ou não? Lembra disso? E eu falei assim: olha, agora você está aqui, eu conheci você pequenininho, agora você está aqui pregando na igreja, que benção. Que bênção mesmo. Muito bom. Muito bom, gente, muito obrigado, foi uma conversa muito boa, muito agradável. E eu acredito que você foi muito abençoado através desta conversa aqui, informal, mas realmente muito assertiva, que eu tenho certeza que inspira a sua vida e por isso inspira a vida de outros também. Então, passa o link desse podcast, ajuda outros pais a ouvirem esse podcast e assistirem esse podcast para que sejam realmente inspirados e acreditem que realmente os seus filhos têm um plano de Deus, um projeto de Deus, e eles vão crescer na graça e no favor de Deus. Manda um abraço aí pro pessoal antes da gente terminar esse podcast. Um abraço, pessoal. Deus abençoe ricamente a vida de cada um de vocês, né? Aqueles de vocês que têm a oportunidade de entender, aprender essas coisas antes, façam bom uso. Aqueles que já estão no meio do caminho pensando: puxa, errei algumas coisas, nunca é tarde para ajustar, né? E realmente vamos procurar alinhar as coisas. Há sempre 2 formas da gente ser confrontado quando percebe que algo não está bem, né? Um é se colocar debaixo de peso de culpa, lamentar o que não teve. O outro é reagir e dizer: vamos arrumar, vamos alinhar, né? A ideia de expor o que a gente aprendeu é tentar ajudar outros a não ter que errar primeiro para aprender depois, né? Mas mesmo onde isso já houve, é possível a gente mudar a história. Então busque a Deus, sabedoria do alto, ore pelos seus filhos, lute por eles, né, pelos netos, pelas próximas gerações, porque a gente serve a um Deus de gerações, como foi dito, né? E Deus quer manter essas conexões, usar cada geração para tocar a outra de uma forma cada vez mais profunda. É isso. Então, aos pais, força, guerreiros. Fiquem firmes, continuem amando ao Senhor, sendo exemplos, né? Porque eu creio que a sua postura vai tocar diretamente, né, a vida dos seus filhos, que o Senhor os fortaleça. E é isso. E o nosso desejo como pais é estar na eternidade com os nossos filhos, e nós vamos estar, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, esse foi o quadro Vida Excelente, o podcast que a MCI faz para ti. Um forte abraço, Deus abençoe todos vocês. Obrigado, amigos, mais uma vez. Valeu. Prazer estar aqui.